Pai do Senhor, igreja. Vamos ficar de pé, vamos falar com o nosso Deus. Amém? Vamos abrir a Bíblia, irmão. Vamos fazer uma leitura da palavra. Em Ezequiel, capítulo 3. A partir do versículo 24, irmãos. Ezequiel, capítulo 3, versículo 24. Amém? A palavra de Deus fala assim, irmãos. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse, vai e encerra-te dentro da tua casa. Amém? Vamos falar com o nosso Deus. Maravilhoso Deus e querido Pai, nós louvamos e glorificamos o Teu nome, Senhor, porque nós subimos para a Tua casa, Senhor, para a casa de oração, Senhor. Nós viemos aqui nessa noite, Pai, para agradecer tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. O mundo, Pai, está desesperado, Senhor, por causa dessa praga que veio para todos, Pai. Mas a Tua igreja não, Senhor. A Tua igreja está no Teu altar, a Tua igreja está clamando a Tua misericórdia e o Teu perdão, Senhor. E nós sabemos, Pai, que o Senhor ouve as nossas orações, Pai. Porque é promessa do Senhor, Pai, que aqueles que estão em Ti, o Senhor guardará e o inimigo não vai tocar, Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que toda enfermidade e toda doença, Senhor, nós sabemos que procede do mal, Senhor. Mas foi o Senhor, Pai, que criou todas as coisas, Pai. Tudo está nas Tuas mãos, tudo está, meu Deus, no controle do Senhor, Pai. Assim também as nossas vidas, Pai. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Porque foi o Teu Espírito, Pai, que nos trouxe até a Tua casa, Senhor. Pai, nós sabemos, Pai, que nós temos uma casa, meu Deus, aonde nós moramos, aonde, meu Deus, nós se reunimos, Pai, com a nossa família, meu Deus. Mas também nós sabemos, Pai, que há uma casa, Senhor, aonde, meu Deus, nós se reunimos para Te adorar, para Te glorificar e para Te exaltar, Senhor. Há um lugar separado, Pai, neste mundo, Senhor. E este lugar, meu Deus, é aqui, Senhor, na Tua casa, Senhor. Na casa de oração, Senhor. Por isso, Pai, fala conosco nessa noite, Senhor. Usa, meu Deus, as vidas, Pai, dos Teus servos, Pai, que vai estar ministrando a Tua palavra, Senhor. Que vai estar louvando e glorificando o Teu nome, Senhor. Pai, abençoa a Tua amada igreja, Pai. O Teu povo, Pai, que subiu para a Tua casa para ouvir a Tua voz, Pai. Porque a Tua palavra, ela fala, meu Deus, em nossos corações. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, nós oramos, Pai, nós Te pedimos, Senhor, fala conosco nessa noite, Pai, que o Teu Espírito, meu Deus, possa ter liberdade, meu Deus, na Tua casa, no meio do Teu povo, Pai. Vai de encontro, meu Deus, com as necessidades de cada irmão e de cada irmã aqui na Tua casa, Senhor. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, fica conosco, Pai, receba a nossa adoração, Senhor, receba o nosso louvor, Pai, abençoa aqui os Teus servos, Pai, que vai aqui, Senhor Deus, ministrar a Tua palavra, Pai, que vai falar do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor, pois assim nós oramos, Pai, e assim nós Te pedimos, hoje e para todos sempre, amém, e graças a Deus. Vamos louvar o Senhor. Eu queria ter
vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Nós louvamos a Deus, mas nós temos uma grande necessidade, que é a palavra do Senhor nas nossas vidas. E para isso, nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos colocar diante desse Deus a nossa vida, a nossa causa, a nossa família, para que Deus possa fazer esta obra. Porque nós estamos aqui para buscar esse Deus, e Deus está presente. Deus está conosco para fazer uma nova história nas nossas vidas. E é por isso que nós precisamos abrir o nosso coração, buscar a Deus, clamar a Deus, para que Deus possa trabalhar na nossa vida. Vamos orar. Senhor amado, Pai glorioso e santo, glórias te damos, Senhor. É uma oportunidade rica e maravilhosa, Pai, é de estar na tua casa, é de estar na tua presença, porque o Senhor é presente nas nossas vidas. Nós é que precisamos, Senhor, entrar na tua presença e agradecer ao nosso Deus e clamar ao nosso Pai pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela tua igreja, pelo teu povo, Senhor, porque o teu povo está sofrendo, o teu povo está angustiado, o teu povo está desesperado, mas o Senhor é aquele que consola, o Senhor é aquele que fortalece, é o Senhor que nos liberta, meu Deus, de todo
todo o mal, para que possamos glorificar o Teu nome, Senhor. E é por isso que eu clamo a Ti, ó Pai glorioso. Eu peço a Ti, ó Deus querido, Deus santo, Deus maravilhoso, venha nesta noite, Senhor, estenda as suas mãos, Pai, sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos Teus filhos que estão longe, Senhor, da Tua casa, sobre a vida daqueles que estão doentes, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão orando, daqueles que estão clamando, porque há muitos filhos Teus, Senhor, orando neste momento, clamando a Ti, buscando a Ti, Senhor, para que o Senhor possa fazer esta obra, para que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações, para que o Senhor possa avivar a nossa fé, para que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, por este caminho glorioso, Pai, para glorificarmos o Teu nome, Senhor. Então venha nesta noite, desperta Teu povo, levanta Teu povo, fortalece o Teu povo, aviva a fé do Teu povo, Pai, para que eles possam receber, Senhor, a Tua palavra, porque Tua palavra é poder, a Tua palavra é milagre nas nossas vidas, Pai. Então, meu Deus, usa as nossas vidas nesta noite, Senhor, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa fazer esta obra, possa revelar a Tua palavra aos nossos corações, Senhor. Sê conosco, fica conosco, esta nossa oração, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Eu quero convidar os irmãos abrir a palavra de Deus ali em Gênesis capítulo 22. Uma linda história é essa que nós vamos ler agora, né? Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Amém, igreja? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo, o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Amém? Podemos estar sentados. É uma história maravilhosa. É um feito glorioso. Porque muitos acreditam em lenda, em história, mas esta história é verdadeira e única, né? Porque não tem outra igual a história como esta, que realmente aconteceu
na vida de Abraão. Mas a gente olha a palavra de Deus e a gente vê que a palavra fala, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Isso quer dizer que Deus, assim como provou, o que ele quis provar de Abraão? Abraão foi justificado por quê? Por causa da sua fé. Quando Deus chamou Abraão, que Abraão também era como nós, ímpio, né? O pai de Abraão, ele fazia escultura, né? Legal, né? E Deus viu no coração de Abraão um desejo de mudança. E Deus chamou Abraão. Abraão ouviu o chamado de Deus e caminhou para o Senhor. Deixou o pai, deixou tudo e foi caminhando para ele. E Deus foi falando e Abraão foi caminhando. Deus foi falando e Abraão realizando a obra que Deus ia fazendo. A gente muitas vezes reclama das coisas da nossa vida. Porque isso, porque aquilo. A gente nunca viu Abraão reclamar. Quando Abraão sai, que Deus chama ele, Abraão, vem e segue-me. E Deus falou para ele, Abraão, pega a tua família e caminha para um lugar que eu vou te falar. Você já pensou se Deus chegar para nós hoje e falar assim, ei, filho, servo meu, pega a tua família e começa a andar? Andar, não é ir de carro, não é colocar mudança num caminhão, sabendo que você vai para tal lugar, não. Você vai pegar a estrada de terra, sem destino, sem saber para onde você vai. Terias coragem? Abraão foi, Abraão acreditou. Por isso ele foi chamado pai da fé. E Abraão perseverou 25 anos na terra prometida, sem saber que era a terra prometida, que Deus ia entregar na mão dele. Deus fez grandes obras. Aos 100 anos Abraão foi pai. Olha que maravilha, né? Deus transbordou a vida de Abraão. Deus fez uma grande transformação na vida de Abraão. Quando Abraão, então, tem o seu filho, Abraão era um homem realizado, assim como nós. Quando Deus faz uma grande obra na nossa vida, ou uma obra pequena na nossa vida, não há diferença. Quando Deus cura um câncer e quando Deus cura uma gripe, não há diferença. O valor é o mesmo. O poder de Deus é o mesmo que vai acontecer. A única diferença está no crer, no ouvir e no obedecer. E essas três coisas levou Abraão a passar por muitas provações. Por muitas. Não foi só uma, não foi duas, não foi três. Foi muito mais do que isso. Mas a gente vê que quando o Senhor vai provar a fé de Abraão, que até agora ele não tinha provado ainda, Deus então fala com Abraão e pede o seu único filho. É uma decisão que não é demorada, não pode demorar. A nossa decisão com Deus tem que ser a decisão de Abraão. Quando Deus chama Abraão, o que ele fala para Deus? Eis-me aqui, Senhor. E é assim que nós temos colocado na presença de Deus. Porque se Ele é Senhor nosso, nós devemos toda a obediência ao nosso Deus. Para conhecer o nosso Deus, nós precisamos de ter intimidade com o nosso Deus. É saber o que realmente Ele é
e o que Ele pode fazer na nossa vida. Nós conhecemos realmente o poder de Deus, a misericórdia do Senhor, mas nós conhecemos a justiça e o juízo de Deus na nossa vida? Será que nós lembramos que Deus continua agindo, continua operando nas nossas vidas, tanto no bem como no mal, que Deus ainda continua puxando as nossas orelhas? O que está escrito? Depois destas coisas, depois que Abraão passou por muitas dificuldades, Deus ainda vai colocar Abraão em prova. Não foi no bem bom, não foi no gostoso, foi na amargura, porque Abraão tinha acabado de passar por um processo de luta. E quando a gente está lutando, a gente só quer saber do melhor, do melhor, do melhor. E aí que Deus prova a nossa fé. Aí que Deus prova a nossa confiança nele. Porque quando Abraão estava lá no melhor, o menino dele deveria estar com 8, 9 anos de idade. Você veja que Abraão teve que despedir Agar, e o filho dele, Ismael, mandou embora. Como é que o coração de Abraão ficou? Mas o que Deus falou para ele? Abraão, não turba vosso coração, não fica preocupado, que eu vou também fazer uma grande nação dele. Agar chegou a desanimar, Agar chegou a deixar o moleque longe dela para morrer, para ela não ver ele morrer, mas Deus foi fiel. Deus foi fiel. Deus levantou e Deus fez o que prometeu. Aí chega numa hora dessa, Deus fala para ele, Abraão, pega teu filho e vai num lugar que eu vou te falar para você, vou te mostrar para você, sacrifica ele em holocausto para mim. O que Abraão falou para o Senhor? Abraão não falou nada. Abraão simplesmente passou a noite, de madrugada. De uma coisa eu tenho certeza, que ele orou a noite inteira. E ele tomou a decisão. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar indicado. Como é que o coração desse homem estava? Muitas vezes nós, o povo de Deus, reclamamos porque nós passamos, ou estamos passando uma pandemia, né? Estamos passando por um breve momento de aflição na nossa vida. Porque é assim que eu tomo essa decisão na minha vida. Eu estou passando por um momento de aflição. Porque se eu falar para os irmãos que eu senti oprimido, eu não senti não. Não senti não. Porque se Deus não me guardar, nada vai me guardar. Se Deus saber que chegou a minha hora, Ele vai me levar. Com enfermidade ou sem enfermidade, eu sou grato a Deus até hoje, mais de 20 anos, que não tomo um comprimido. Então, eu tenho que confiar muito mais agora nesse meu Deus. Abraão tomou a decisão e pôs a caminho. Veja que ele preparou tudo. Abraão preparou tudo. Mas a gente olha e vê assim, mas será que Abraão não ficou contrariado, não ficou nervoso? Não. Abraão, o que Deus falou para Abraão? Abraão, a minha promessa com você é que tu serás o pai de muitas
nações. Abraão tinha uma promessa de Deus na vida dele. E Abraão guardou esta palavra no coração dele. Ele guardou. Por isso Abraão não ficou nervoso e Abraão não blasfemou contra Deus. Abraão apenas obedeceu, lembrando da promessa que Deus tinha feito na vida dele. Abraão, aos 100 anos, tu serás pai. E Deus não é um homem que mente, que dá e tira. Se Deus nos prometeu vida e vida abundante, Deus vai cumprir na nossa vida. Agora, nós precisamos colocar a nossa vida, como Abraão colocou, nas mãos de Deus. Abraão falou, está nas suas mãos, Senhor. A gente olha a palavra do Senhor, e ao terceiro dia, Abraão erguendo a vista. Por que será que Abraão ergueu a vista? Por que será que Abraão viu o monte que Deus preparou? Porque o Espírito do Senhor era com ele. Levantou a vista dele para ele reconhecer o local onde ele tinha que fazer o sacrifício. E Abraão então toma a decisão e parte para lá. E chegando lá, ele disse ao seu servo, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. A certeza que estava no coração de Abraão. Muito bem. Até aqui a gente vê que Abraão seguiu em risca aquilo que Deus tinha falado com ele. Preparou tudo, preparou seu filho, preparou lenha, preparou o cutelo, preparou tudo e chegou no monte para sacrificar Isaac. Mas se a gente der um tempinho, a gente vai olhar para dentro de nós agora. Que Abraão, muitas vezes, queira ou não queira assim, ele estava passando por uma aflição. Abraão estava com o coração desesperado. Ele tinha promessa? Tinha. Mas qual é o homem que recebe uma notícia de Deus dessa e que não fica aflito? Todo homem fica. Todo ser humano fica quando recebe uma notícia triste. Altera todo o organismo do homem. Mas Abraão se manteve na fidelidade com Deus. Mas ele manteve a sua fé viva dentro do seu coração. Ele chegou no local, não tinha chegado ainda para fazer o holocausto. Ele falou para os seus servos, fica aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, vamos adorar ao Senhor e voltaremos para junto de vós. Será que nesses momentos nossos, de aflições nossos, nós temos essa decisão dentro do nosso coração? Essa fé viva dentro do nosso coração? Que nós vamos passar por momentos difíceis, mas a vitória vem em nome do Senhor Jesus? O mal é derrotado na nossa vida por causa das mãos poderosas de Deus? Porque tudo acontece pela mão de Deus. Deus quis provar a fé de Abraão. E será que Deus não está querendo provar a nossa fé nesse momento de aflição que o mundo está vivendo? É isso que Deus quer. A gente olha, a gente vê o agir de Deus na nossa vida. A gente só tem que acreditar que
Ele é o único. É o único Deus que pode fazer essas coisas acontecerem na nossa vida. É Deus que nos guarda de dia e de noite. É Deus que abre as portas onde ninguém pode abrir uma porta. Deus vai e abre essa porta na nossa vida. Mas quando o diabo abre uma porta, Deus vai lá e fecha. Deus não deixa prosperar o mal na nossa vida. E ele fala, tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminharam juntos. Caminharam para onde? Eu fiquei olhando e eu me lembrei o que Jesus falou. Nós caminhamos para o matadouro. Estava caminhando para quê? Sacrificar a vida do Isaque. Assim como Jesus caminhou até o Gólgota para entregar sua vida por nós. E assim nós vamos caminhar nossa vida para entregar na mão do Senhor lá na frente. Não é diferente da história deste homem. Não é diferente da história de Jesus na nossa vida. Nós somos apenas continuidade deste livro. O que Jesus passou, o que Abraão passou, Jesus passou, nós vamos passar. Mas também, Deus está querendo o que de nós? Provar a nossa fé, a nossa coragem, a nossa fidelidade com Ele, porque Deus é fiel conosco. Quando nós colocamos a nossa vida na mão de Deus, Deus trabalha na nossa vida. Deus muda tudo dentro de nós. É o Deus que nos fortalece todo o nosso organismo para que Ele possa rejeitar todo o mal que vem sobre nós. Se não fosse Deus, nós já estaríamos perecidos. Eu fico maravilhado que está certo que a nossa igreja é pequena, mas graças àquele Senhor lá em cima, lá, ó, e o Senhor que está aqui no nosso meio aqui, que ninguém pegou nada não, e ninguém vai pegar em nome do Senhor Jesus Cristo. A gente tem que ter esse cuidado, porque você veja, Abraão caminhando junto com o filho, com a mão no cutelo e no fogo. Aquilo devia queimar a mão dele. Aquilo devia ficar uma brasa na mão dele, saber que ele ia sacrificar o filho para entregar para Deus. Mas ele mantinha a sua fé viva. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Aonde está? Aí respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiram ambos juntos. Seguiram para o sacrifício. Até o momento que Abraão ergue a sua mão para sacrificar o seu filho, e Deus fala com ele. A provação de Deus vai até no último limite da nossa fé. A provação de Deus, ela é muito mais forte do que nós pensamos. Ah, Deus não vai me deixar isso. Deus, não, a nossa fé tem que ser uma só. É como a nossa palavra, sim, sim, não, não. Se nós mantermos a nossa fé no Senhor, nada vai nos faltar, porque Deus vai providenciar a nossa necessidade. O que nós precisamos de Deus hoje, para que Deus provém na nossa vida,
esse milagre, esse agir de Deus. Porque Isaac precisava do quê? De um cordeiro, para colocar no lugar do filho. Tem uma pessoa que está precisando por causa de uma doença, tem uma pessoa que está precisando por causa de uma escravidão nas mãos do inimigo, né? Tem uma pessoa que está desviada, tem uma pessoa que está afastada, tem uma pessoa que está precisando se entregar para Jesus e não toma a decisão, mas precisa tomar a decisão como Abraão tomou a decisão. Mas a gente tem que sempre lembrar, na minha, na sua, na nossa vida, que existe uma promessa de Deus na nossa vida de salvação da nossa alma. E nós precisamos alcançar, é nós que precisamos lutar para que Deus possa nos conduzir. Muitas vezes as pessoas ficam doentes e que se entregam. Muitas vezes as pessoas ficam olhando televisão, ficam olhando o celular e ficam desesperadas por causa das notícias. E esquece que tem um Deus glorioso, esquece que tem um Deus poderoso, esquece que tem um Deus que cuida e zela pela nossa vida. Nós não podemos esquecer da promessa de Deus, porque quando nós lembramos da promessa de Deus, Deus faz a obra. Mas Deus, como diz lá na palavra, né? Lá no primeiro versículo, depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Deus proverá, Deus proveu na vida de Abraão. Deus proverá na sua vida, se você colocar a sua fé, se você colocar a sua decisão nas mãos do Senhor, o Senhor proverá na sua vida. O Senhor fará milagre. Por quê? Deus Ele faz seus caminhos da maneira que Ele quer, né? E Ele nos mostra claramente, ali em Deuteronômio, capítulo 8, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. A gente muitas vezes quer achar o caminho mais fácil para fazer a obra, não é? E Deus procura o caminho mais difícil. Olha o que a palavra fala: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Se o povo passou 40 anos no deserto, o que você está passando nessa pandemia não é nada, né? Não é nada. Mas o povo passou 40 anos no deserto, não trabalhou, não plantou, mas colheu, bebeu e se alimentou 40 anos pela mão e o poder de Deus. Deus fez eles caminhar pelo impossível. 40 anos no deserto, sem trabalhar, sem fazer nada, só andando. Mas se alimentou, se saciou, e Deus guardou, Deus livrou, que nem a sandália dos pés se gastaram. Meu irmão, a gente olha e vê a obra de Deus na vida do povo de Deus, a gente precisa ver que Deus também está cuidando de nós. Da maneira que Deus cuidou do povo lá no deserto 40 anos, Deus está cuidando de nós nessa pandemia. Deus está zelando de nós, o nosso corpo está guardado, selado pela mão do Senhor. É o que nós precisamos entender, aquilo que vem de Deus. Se você pega ali, é um caminho difícil, né? Caminho difícil, caminhar pelo deserto. Saber que é alimentado, saber que é saciado, sem fazer nada, sem trabalhar, sem fazer nada. Mas Deus dá um direito de escolha. Deus dá um direito de escolha. Ali em 1 Reis,
capítulo 3, versículo 25, aliás, versículo 5. É depois de Samuel ali. Capítulo 3, versículo 5. Que diz assim: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede-me o que quiseres que eu te dê. Se Deus aparecer na nossa vida e falar para nós, pede o que você quiser, e eu vou te dar. Qual seria a nossa resposta a Deus? Se a pessoa estiver doente, se a pessoa estiver faminta, que nem Esaú, se a pessoa estiver andando a pé, né? Se a pessoa estiver cansada, o que será que ela vai pedir? Um monte de cliente? Casa boa você tem, carro bom você tem, marido você tem, filho você tem. O que seria pedir? Olha que Salomão tinha tudo na vida. Salomão era o homem mais bonito, o homem mais sábio, o homem mais inteligente, o homem mais rico. E Deus aparece para ele e fala para ele: Salomão, pede o que você quiser e eu vou te dar. E tem que ser rápido, não pode pensar muito não. Salomão respondeu para ele: Senhor, eu tenho tudo, só não tenho uma coisa: sabedoria para conduzir o teu povo na tua palavra. Deus dá para nós o direito de escolher o que nós queremos. Muitas vezes, nesse momento que nós estamos passando, a nossa mente vai muito mais além, mas nós não podemos esquecer que nós vivemos espiritualmente. Nós não somos carnais. Nós vivemos na terra, mas não pertencemos aqui deste mundo. Nós temos que lembrar, por quê que eu posso falar isso? Porque está escrito: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão lançadas nas nossas vidas. A cura, a libertação, prosperidade, tudo na nossa vida, Deus derrama quando nós declaramos a Ele a nossa vida. Quando nós nos colocamos diante dEle na nossa vida. É saber escolher, é saber pedir ao Senhor, e Deus vai fazer a obra nas nossas vidas. Assim como também, né? A gente fala: puxa, mas meu patrão só dá um trabalho difícil. A minha esposa só dá trabalho difícil para mim fazer. Marido só me dá trabalho difícil para mim fazer, não é? Não é assim? Deus também. Deus não dá nada fácil. Abra lá comigo em João 6,5. João 6,5 diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer.
A gente olha a palavra de Deus, ele sabia que os discípulos não tinham como providenciar alimento. Bem que poderia, se usasse a fé, né? Porque estava ali, sabia que tudo poderia acontecer. E ele via aquela multidão e perto não tinha nada que poderia, nenhuma casa que poderia, e também não tinha condições de fazer para alimentar 4.000 pessoas. Não tinha como, não tinha cozinheira para isso. Não tinha alimento para fazer assim na hora. Mas o Senhor sabia. Mas Ele queria ver dentro do coração de cada uma das pessoas. Por isso que muitas vezes aparecem coisas nas nossas vidas, muralhas intransponíveis, que muitas vezes nós esquecemos que o nosso Deus é maior. Para eles, os discípulos, aquilo era impossível alimentar o povo. Para Jesus não. Para Jesus nada é impossível. Quando nós cremos, quando nós buscamos, o Senhor faz a obra na nossa vida. Essa história não é a história de Abraão, não é a história de Isaac. Essa história é a nossa história. Porque é a palavra de Deus movendo na nossa vida hoje. Hoje nós somos o Abraão sendo provado por Deus para ver até onde nós vamos lutar, até onde nós vamos perseverar nos caminhos que o Senhor nos concedeu para contemplar a glória dEle. É a glória de Deus na nossa vida. É o milagre de Deus na nossa vida. Se nós queremos ter esta história na nossa vida, nós temos que passar o Jordão. Nós temos que passar por todas as provas que o Senhor vai colocar na nossa vida. Essa é apenas mais uma. Quantas pragas o Senhor mandou lá no Egito? 8. E cada vez que ele mandava um, ele endurecia mais o coração de Faraó. Ele falou para Moisés, ele não enganou Moisés. Moisés, eu vou fazer, mas cada vez que eu provar, vou endurecer mais o coração de Faraó, para ele saber que o povo vai ser liberto pela minha mão, pelo meu poder. Ele vai reconhecer que eu sou o Senhor. E nós, o povo de Deus, vamos reconhecer que Ele é Senhor da nossa vida, para nos curar, nos guardar e nos livrar de todo o mal. Agora, nós precisamos caminhar, junto, caminhar. Nós não podemos ficar separados. Nós não podemos ficar na nossa casa. Nós não podemos ficar longe das pessoas. Não, nós temos que caminhar junto. O que ele fez com Isaac? Caminharam junto para o local do holocausto. Foram e cumpriu a palavra dele. Vocês ficam aqui, e eu e o rapaz iremos lá adorar a Deus. Quer dizer, nós temos que subir à casa do Senhor para adorar o nosso Deus, para glorificar o nosso Deus por mais um dia de vida, por mais uma noite na casa do Senhor, para que Ele possa continuar trabalhando na nossa vida, fortalecendo a nossa fé, porque sem Deus nada somos, nada podemos, mas com Deus, como diz a sua palavra, tudo posso naquele que me fortalece. É Deus agindo, é Deus trabalhando na nossa vida. Você crê que Deus pode fazer isso na sua vida? Você crê que Deus pode provar a sua fé no meio dessa pandemia? Então se prepara, ora a Deus, fala com Deus, busca Deus, viva Deus, esse Deus presente na nossa vida. Deus tem que ser presente na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos negócios, na nossa casa, na nossa família.
Deus tem que estar presente, porque tudo que Abraão pedia, Deus concedia a ele. Foi justificado pela fé. E sem fé nós vamos alcançar a glória de Deus? Não. Então nós precisamos fortalecer a nossa fé naquele que é poderoso para nos guardar até o dia da volta dele. Amém? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Deus proverá na nossa vida, Deus vai prover na nossa vida, assim como proveu na vida de Abraão, né? Assim como proveu no povo de Israel. Nós só precisamos abrir o nosso coração e agradecer ao nosso Deus por mais um dia de vida. Enquanto nós estivermos subindo para a casa do Senhor para adorá-lo, para colocar nossas vidas nas suas mãos, nós estaremos seguros, nós estaremos guardados pela graça e o poder do Senhor na nossa vida. E é nós que precisamos sim agradecer a esse Deus, para que Deus possa, na sua graça, na sua misericórdia, abençoar como Ele fez com Abraão. Porque disse Deus: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu filho, o único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Se nós obedecermos a Deus, o que Deus pode fazer na nossa vida? Muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Mas nós precisamos de uma grande mudança do nosso coração. Porque quanto mais Deus age, mais Deus move, quanto mais Deus limpa a nossa mente, o nosso coração, mais fortalecido nós estaremos no Senhor. E é por isso que Deus nos chama para nos ensinar na sua casa. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos colocar diante de Deus aquilo que nós precisamos do Senhor nesta noite. Senhor amado, Pai glorioso, Deus altíssimo, glórias te damos, Senhor, porque Tu és Senhor da nossa vida. Tu és o Deus que olha na profundidade do nosso coração. O Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece as nossas necessidades, mas o Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor conhece as nossas impossibilidades, meu Deus, de fazer alguma coisa, Pai. Mas o Senhor nos capacita, o Senhor nos fortalece. Assim como neste momento, meu Pai, a Tua igreja se prostra diante da Tua santidade para agradecer em primeiro lugar e clamar a Ti, ó Deus, pela vida de cada um, meu Senhor. Porque cada vida aqui tem uma necessidade para que o Senhor possa prover na vida de cada um, Senhor. Assim como estão, meu Deus, orando comigo, clamando a Ti, buscando a Ti, ó Deus, aquela vida que está necessitada, aquela vida que está sofrendo, aquela vida que está angustiada, aquela vida que está chorando, aquela vida que está sofrendo. O Senhor sabe aonde ela está, Pai. Aqui na Tua casa, principalmente os que estão aqui, mas os que estão longe da Tua casa, os que estão, Senhor, nas ruas, nos valados, nos hospitais, nas cadeias, nos seus lares, aonde eles estiverem, Pai. Põe as Tuas mãos, Senhor. Tuas mãos são poderosas. O Teu poder, Senhor, invade, meu Deus, todos os lugares para encontrar os Teus filhos, para fazer a Tua ordem, para fazer a Tua vontade. É o Senhor manifestando o Teu poder, é o Senhor curando, meu Deus, os enfermos, sarando os doentes, é o Senhor libertando, meu Deus, aqueles que estão, Senhor, cativo na mão do diabo, Pai.
é o Senhor que faz a obra. E eu creio que neste momento as tuas mãos estão, Senhor, sobre a vida de cada uma destas pessoas, para fazer esta grandiosa obra na vida deles, meu Senhor. Por isso eu peço a Ti, ó Deus querido, Pai glorioso, venha, Senhor, em favor desta pessoa, venha, Senhor, em favor desta família, venha, Senhor, em favor deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, meu Deus, deste Senhor que está necessitado, precisando, meu Pai, das Tuas mãos poderosas. Porque Abraão, por mais que ele estivesse, Senhor, na sua paz, o coração dele estava aflito. Ele estava buscando, meu Deus, fazer e obedecer a Tua voz, Pai, a Tua ordem, Senhor. Porque ele cria que o Senhor é poderoso para fazer esta obra na vida dele, como o Senhor fez, como o Senhor estabeleceu, como o Senhor cumpriu a Tua promessa na vida de Abraão, e assim como o Senhor também vai cumprir a Tua promessa na vida desses que estão orando, desses que estão clamando, desses que estão buscando, porque o Senhor está ouvindo a oração de uma pessoa justa, a oração de um coração necessitado. Por isso eu clamo a Ti, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, venha fazer esta obra, venha fazer este milagre, alcança esta vida, aonde ela estiver, Pai. Só o Senhor é poderoso, só o Senhor é Deus no céu e na terra, para fazer esta obra a ser cumprida nas nossas vidas, Pai. Por isso eu Te peço, meu Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, estenda as Suas mãos e abençoa o Teu povo, abençoa a Tua casa, abençoa os Teus filhos, aonde eles estiverem, meu Pai. Faz esta obra acontecer, faz esse milagre acontecer, e nós oramos, nós clamamos a Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Assim nós Te pedimos, meu Deus, faz um milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Erga as suas mãos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, glorificado seja Teu nome, Senhor. Exaltado seja o nome do Teu Filho Jesus Cristo nas nossas vidas, Senhor. Porque através da história de Abraão é a nossa história hoje, Pai. Por isso eu Te peço, meu Senhor, fala conosco, continua falando conosco, continua nos instruindo, continua nos conduzindo, Senhor, pelos Teus caminhos, para que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande, o eterno amor do nosso Deus e as doces e meigas consolações do Espírito Santo seja para com toda a tua casa, e todos aqueles que crê, diga comigo. Pode aplaudir o Senhor, pode glorificar o Seu nome.